uma presença ilustre aqui no Contexto Metrópolis. Nós vamos chamar para conversa agora o governador Ronaldo Caiado, do PL de Goiás. Governador, que honra! Muito obrigada pela gentileza de falar conosco aqui nessa sexta-feira. Muito obrigado, Neila, pela oportunidade, a todos que nos acompanham na Metrópolis. Eu falei PL, é União Brasil, já estou mudando o senhor de partido. Eu já ia fazer essa pergunta e iniciar com isso falando o seguinte: o senhor já veio aí candidatíssimo, pré-candidatíssimo à presidência da República para o ano que vem, está no União Brasil, existem essas divergências com o presidente da sigla, da federação agora, né? Temos Rueda e temos o Ciro aí juntos agora formando essa federação. O senhor, se preciso for, vai mudar de partido para ser candidato à presidência da República no ano que vem? Neila, eu já tenho uma certa experiência na vida pública, parlamentar, governador do estado. Também já tenho uma tradição dentro do meu partido. O que acontece é que a avidez, essa vontade desenfreada do senador Ciro em saber das suas dificuldades locais, ele realmente tenta trabalhar algo que ainda não foi concluído, que seria o apoio da federação à sua candidatura a vice-presidente. Então, ele está partindo de uma errada na política. Ou seja, ele prioriza a vice e, a partir daí, ele quer que a possível, repito, a possível federação do União Brasil e o PP, que ele já tenha ali aquela condição de ser ungido como vice-presidente da República. Você vê que chega ao ponto onde ele vai perdendo aquilo que eu costumo dizer, que todo político pela manhã ele deve pisar na vaidade. É um conselho que eu dou a todos. Eu sou, quando realmente acho que está assim, muito dono, com muita capacidade de definir, dono da verdade, começa a fazer declarações como as que você viu de ontem, onde ele se coloca como na federação mando eu. Quer dizer, realmente você vê que ele está extrapolando todas as regras da boa convivência e, além do mais, ele está mostrando que, primeiro, que ele nem comanda a federação, porque a federação não existe. Ela é uma proposta de uma federação, de uma parceria entre dois grandes partidos, sendo que o maior partido é a União Brasil. Nós somos maior do que o PP, mas não cabe a mim, neste momento, dizer o que é maior e o que é menor. O que cabe a mim é estranhar que o senador Ciro vira e diga: olha, na federação mando eu, como se todos nós estivéssemos subordinados a um político que não tem essa credencial para definir quem deva ser presidente da República no Brasil. Até porque, se ele tivesse essa capacidade de diagnosticar, tá certo? Ele teria apoiado o Bolsonaro em 2018. Ele foi um crítico ferrenho da candidatura do Bolsonaro, desqualificando o ex-presidente em todas as suas declarações no Nordeste. E o interessante que deve ser dito é que ele realmente só conseguiu ser senador da República no Piauí porque tinha um grande aliado dele, que é um goiano, que eu tenho honra enorme de tê-lo até no meu governo, como uma das pessoas que realmente tem muita capacidade de trabalho, que é o Alexandre Baldi, que era ministro da cidade, e que realmente fez um trabalho direto no Piauí para tê-lo no Senado. Então, eu vejo hoje ele dizendo que ele pretende também
ser candidato ao Senado. Nós sabemos que não. É claro que ele sabe que não tem a menor chance no Estado. Agora, antever, com 10 meses de antecedência, fazendo críticas à minha candidatura, eu nunca vi, por exemplo, o Kassab fazer críticas à candidatura do Ratinho. Nunca vi o Novo fazer críticas à candidatura do Zema. Nunca vi o Marcos Pereira fazer críticas à candidatura do Tarcísio. Quer dizer, então ele faz, eu não tenho nada contra, mas, no entanto, já o vejo impedido. Mas por que motivo? Quem sabe a visão dele em relação a mim tenha sido a mesma que ele teve com o Bolsonaro em 2018, então talvez a minha chance esteja exatamente na negativa dele, a minha chance de poder ser presidente da República. Mas o senhor trocaria de partido se preciso fosse para se candidatar no ano que vem? Para ser o candidato de fato à presidência? Aí eu estaria fazendo o jogo do Ciro, certo? Pelo contrário, eu acho que eu tenho uma história de vida, de 40 anos de vida pública, que não desonra o meu partido. Eu não desqualifico o meu partido. Eu sou um homem que sou mais bem avaliado governador do país. Sou um homem que governo para cuidar das pessoas. Eu não cuido dos meus interesses pessoais. Meus interesses pessoais, tá certo? Eles são cuidados pela aquilo que eu sempre tive muita respeito à boa administração, sem misturar as coisas na minha vida, certo? Eu sou um homem que eu me dedico 100% a governar o Estado de Goiás. E a resposta está aí. É a melhor educação, é a melhor segurança, são os melhores programas sociais, é a saúde mais regionalizada que tem no Brasil, cada vez mais emancipação de pessoas pobres, cada vez mais o Estado pujante, sendo referência em transparência na aplicação do dinheiro público, reconhecido internacionalmente e pela Associação dos Tribunais de Contas dos Estados. Então, tudo isso é que mostra como é que é fazer política. E o Brasil está precisando exatamente de ter pessoas que tenham autoridade moral. A minha discussão, Neila, com o presidente Lula e o PT, vai ser num divisor de águas muito claro, certo? Eu sou um homem que tem respeito com o equilíbrio fiscal. Eu peguei um Estado quebrado, aqui era uma casa de corrupção, era um governo onde realmente não tinha menor segurança pública, não tinha educação de qualidade. Esse Estado foi recuperado em curto espaço de tempo. Hoje nós somos uma referência nacional. Então, o que eu digo é que o meu debate com o Lula vai ser, olha, Lula, o Brasil, com esses anos todos de sua gestão, ele só é referência no mundo naquilo que não dependeu de você, que é a agropecuária e a Embraer. Certo? No que dependeu de você, de uma política pública para levar o Brasil a ser referência na tecnologia, na inovação, na pesquisa, na energia alternativa, na energia que é a maior fonte de energia renovável do mundo, certo? Na área de manufaturados, na área do equilíbrio fiscal, lutar por uma educação onde as crianças realmente têm uma capacidade de serem competitivas mundialmente, nada. É um populismo raso. Junto a esse populismo raso, a discussão minha com o Lula vai ser no divisor de águas. Olha, vamos falar de integridade moral. Moral. Não se governa um país onde a cadeira é ocupada por um cidadão que não tem a estatura moral como o Lula não tem. É isto que preocupa o Brasil hoje em dia. As facções tomam conta do Brasil e cada vez avançam mais em ocupação de cargos. Exatamente nele. Por quê? Porque existe uma conivência, uma complacência do PT com este processo. Então, o discurso deles não se sustenta. Eles não têm nenhum enfrentamento. Eles não têm coragem de levar para o Congresso Nacional um tema de reconhecer
faccionado como terrorista. Aí ele fala, mas os outros estão defendendo os bilionários, os bancos e as bets. Mas ele é o presidente. Por que ele não fecha, então, as bets? Mas agora tudo que ele levar para o Congresso vai ter ainda mais dificuldade com o Centrão contrário aos projetos do governo, né? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Isso aí não quer dizer. Se você tem um mal maior, você vai em cima dele, toma uma decisão firme. Por que não? Por que ele quer tergiversar? Por que ele quer se acomodar? É porque não tem autoridade moral para fazer as reformas que o Brasil precisa, que precisam ser feitas no Brasil. Essa é a realidade. Entendeu? Então ele quer levar o Brasil nessa tese, olha, de enfrentamento com o Trump, e dizer, olha, eu vou aqui aumentar mais as políticas aí de concessões. Olha, por que não aumenta mais as políticas de avanço em tecnologia e inovação? Por que não acompanha os países do BRICS hoje, que eles se enaltecem tanto? Pois nós somos o último país no BRICS, então, talvez empatados com a África do Sul. Tá certo? Em relação à Rússia, à Índia e à China, a distância é secular. Certo? Então, o que é importante que se diga é que o cidadão precisa pensar agora é o atraso a quem realmente nós vamos poder... não adianta mais responsabilizar por esses anos perdidos. Mas se agora, da agora para frente, 3 anos de governo, Neila, 50,7% das obras do governo federal, isso dito pelo presidente do Tribunal de Contas da União, 50,7% estão paralisadas. Sim. Sabe quantas obras em Goiás estão paralisadas? Nenhuma. Mas você sabe da maior novidade agora do Lula? Mandou o presidente do PT assinar um ADIM junto com o PT de Goiás, porque eles não aceitam o governador Ronaldo Caiado, usando a Lei 13.019, deu celeridade às construções das obras. E este modelo, que é uma lei federal que nós implantamos em Goiás, em que eu construí o Hospital Cora para tratamento de câncer infantil, que é o mais moderno do mundo, uma cópia daquilo que o Hospital John Hopkins nos autorizou fazer, com todo aquele instrumental mais moderno do mundo, está aqui funcionando na cidade de Goiás, na cidade de Goiânia, em 25 meses. Eu estou expandindo também as rodovias, só para concluir, as rodovias asfaltadas. Eles entraram ameaçando, então, não deixar avançar as rodovias no estado de Goiás, que já estão trabalhando, sendo construídas, e amanhã colocar em risco a legislação que sustentou a construção do Cora e amanhã colocando em risco um hospital que hoje atende mais de 1.500 consultas por mês, com centenas de casos operados em apenas 3 meses de funcionamento. Então, veja o jogo rasteiro. Entrei no Supremo agora, que cortou contra Goiás, agora deixou de repassar a Goiás, está no Supremo Tribunal Federal, no ACO, de 1,3 bilhão de reais que não vem repassando na saúde para Goiás. Então, Neila, esse é um debate que eu quero saber quem é o candidato, ou quais serão os candidatos que terão estatura moral para enfrentar o Lula. A minha discussão com o Lula é esta: mostrar o que eu fiz, o que ele fez, o que ele roubou, e eu que a vida toda permaneci dentro da integridade, do cumprimento das regras que se exige de um político no Brasil. O problema, governador, é que neste momento, hoje, na atualidade, o presidente Lula está à frente aí das pesquisas de aprovação, pesquisas de voto também. Saiu uma pesquisa Quest agora na última quarta-feira, e ele vem se valendo de toda essa narrativa, todo esse discurso aí de um encontro com Donald Trump, agora com esse caminho aberto com Trump, sobre o tarifaço.
ele acabou ganhando aí nessas narrativas, a maioria dos votos assim nas pesquisas, acabou ganhando maior popularidade também, que ele vai usar para as eleições de 2026. Hoje, Lula, de acordo com as pesquisas, ganharia de qualquer candidato. E a gente vê na direita uma indecisão que não há uma movimentação, né? Hoje a gente tem vários pré-candidatos da direita, a gente não sabe quando o Jair Bolsonaro vai acabar batendo o martelo, porque estão todos à espera desse movimento, e a gente vê o Ciro Nogueira, que é hoje um dos presidentes aí da federação, dizendo quem é que ele quer que seja candidato, ou Tarcísio ou Ratinho Júnior, tirando o seu nome aí, que é do União, ou seja, que faz parte da federação dele ali. O presidente Lula, então, está seguindo um caminho, uma estratégia que vem dando certo, e a direita está parada. O que a gente pode esperar da direita agora, governador? Bom, primeiro, eu só faria uma correção. Não existe a federação. Sim, ainda não foi oficializada pelo TSE. Tudo bem. Então, eu sou União Brasil e o Ciro é PP. Então, quer dizer, ele preside o PP, tá bom? Sim. Ele não dá pitaco dentro do União Brasil. O senhor é contra essa federação? Não, olha, se um cidadão que não tem nem a federação dá um depoimento ontem e diz claramente, na federação mando eu, outro Luiz XIV, é isso? Hã? Então, tá certo? Então não dá, tudo bem? Então o senhor é contra. Já deixou aí, com esse nível dele, não tem condições de convivência. Sim. Na federação, mando eu. Quer dizer, a executiva, isso é tudo acessório, mando eu. Não, para mandar, onde ele acha que ele deve mandar. Não tem espaço para a política brasileira para esse tipo de colocação. Bom, mas é o estilo dele. Quem não tem voto tem muitas vezes esse nível de arrogância. Mas vamos lá. Você citou algo extremamente importante. Você citou a pesquisa da Quest. Ney, o que a pesquisa da Quest mostra? Que quando você tem vários candidatos que representam a centro-direita, em nenhuma das situações o Lula ganha no primeiro turno. Você concorda com isso? Não é concordar, não é isso que está escrito na pesquisa? Não, Quando você tem vários candidatos, você não tem a eleição do Lula no primeiro turno. O que o Lula quer? Ele quer que realmente, cada vez mais, haja uma concentração em torno de uma candidatura única, porque quando você bota na pesquisa, o Lula ganha no primeiro turno. E a única chance, Neila, do Lula ganhar essa eleição é se realmente, como não tem nenhum nome que tenha abrangência nacional, como tem o ex-presidente Bolsonaro, todos nós temos nossos nomes regionalizados, nós não teremos tempo de nacionalizar isso até a eleição. E até a eleição, em 10 meses, você vai ver uma campanha, como você viu agora. O Lula agora impulsionou aí em redes 8.500.000 reais para nos atingir. Veja bem, não entrou com a DIM para bloquear rodovias em Goiás e um hospital que já está construído para tratar câncer infantil. Esse não tem limite. Então, o que nós precisamos é, sim, o que você falou e o que a Quest falou, mais do que nunca mostra a necessidade de nós termos 3, 4 pré-candidatos para saber quem vai sobreviver a essa máquina, que ela não tem. A máquina do governo Lula não é uma máquina para construir, é uma máquina para triturar aqueles que ele identifica como seus adversários. Não tem nada de republicano. É o mais rasteiro jogo que se tem com a máquina do governo na mão. Então, esta é a realidade. Baseado na sua pesquisa, baseado na pesquisa que você buscou os dados que mostram que o Ciro está totalmente errado e que está fazendo um jogo de interesse pessoal dele. Mas já sabemos quando o Bolsonaro vai... de pensar na centro-direita brasileira. Esse aqui é o fato, está diagnosticado com dado, não sou eu que estou falando. É a própria Quest que mostrou. O Lula ganha a eleição no primeiro turno com um candidato só. Já existe... Agora, a hora que você
amplia o quadro de candidatos, o Lula não ganha no primeiro turno. E no segundo turno, só são 21 dias. Aí nós nos unimos e ganhamos as eleições. Aquele que passar. Gente, não é, aqui é um vestibular, não é candidato de barra de saia, não. Candidato que tenha pele grossa, que aguenta o enfrentamento, que tenha capacidade de vida pregressa, que tenha condição de ir para o embate, que tenha conteúdo e que realmente saiba o que é meta de um governo e não nessa tese populista, endividando o Brasil, destruindo a economia do país e querendo enfiar a mão no bolso do brasileiro a todo minuto. Mas o senhor também está esperando o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro, o martelo de quem ele vai escolher. Bom, eu acho que ninguém pode exigir isso dele. É o direito dele, vai lançar um familiar dele, ele vai apoiar alguém, é o direito dele, certo? Acho que deve ser dada essa liberdade a ele. O presidente sabe que, pelo menos, diferente do Ciro, todos nós, tá certo? Tanto o Ratinho, quanto eu, quanto o Zema, apoiamos o presidente no primeiro mandato. A última pergunta que eu sei que o senhor está com pressa, sobre o ministro Celso Sabino. O senhor acha, na sua opinião, ele deveria ser expulso do partido? Até demorou muito, né? Demorou muito. Na verdade, as pessoas que não se propõem a ter uma postura compatível com as diretrizes partidárias, ele está cometendo ali uma infidelidade partidária. A infidelidade partidária foi a primeira vez alertado, foi depois discutido, foi dado novo prazo. O que você via dele? É uma pessoa que adiando, levando aquilo, tá certo? Como se essas ações jamais se concretizariam. E aí eu fui buscar não, até me enviaram, e já é um estilo dele, né? Quando ele estava no PSDB também, o PSDB também o ameaçou de expulsão pelo fato dele assumir ali a liderança da maioria, quando o PSDB, à época, era oposição. Então, você vê que faz parte do estilo político. É desses homens que quer ter o pé em duas canoas, quer ter mordomia de governo, com tudo aquilo, né? E vem com aquele discurso que está desenvolvendo isto ou aquilo outro, tá certo? E conivente com o presidente da República falando mal do nosso partido, e ele lá com aquela cara de paisagem, tá certo? Como se nada tivesse acontecendo. Porque esse perfil de político, Neila, é que faz com que a população não tenha mais vontade de acreditar nas pessoas. Eu acho que esse aí, o que Celso Sabino fez para destruir o partido, a credibilidade do partido, foi muito grande. Mas as medidas já foram tomadas, ele já foi afastado completamente de toda atividade partidária, seja no diretório, seja na executiva. O processo de expulsão já foi para o Conselho de Ética e, como tal, a intervenção também se dará nos próximos dias no estado do Pará. A gente continua acompanhando, né? Se a União Brasil vai deixar o Sabino sangrando até essa decisão. Governador, obrigada, viu? Obrigada mesmo pela participação conosco. Muito importante ouvi-lo aí no sentido de todas essas pautas que estão acontecendo agora no país. Muito obrigada, excelente final de semana para o senhor. Muito obrigado, Neila, muito obrigado a toda a estrutura Metrópolis aí me concedeu a oportunidade de poder falar aí ao Brasil todo. E eu só queria, você me dê 30 segundos. O tempo que o senhor quiser. Cumprimentar hoje eu queria fazer um cumprimento a Maria Corina, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz e com que ela esteve do meu lado em toda essa luta. Um abraço. Um abraço, obrigada, governador.